Olá, como vai? Para quem não me conhece, eu sou Jucilda Miranda. Hoje nós vamos falar sobre um tema que geralmente mexe muito com os pais, que é as más companhias na adolescência. Vamos entender aqui o que é que os pais chamam de más companhia e o que é que ele pode, de verdade, eles podem, né, pai e mãe, considerar como más companhias, né? Os adolescentes saudáveis, eles andam em grupo, né? Estão sempre se comunicando pelos celulares, pelas redes sociais, têm lá seu próprio vocabulário, estão sempre em contato. O que cabe aos pais nesse sentido é estar acompanhando, é estar vendo de perto com quem seus filhos estão falando, para que não percam, na verdade, o contato. Eu não gosto da palavra controle, né? Mas até cabe a palavra, para que ele não perca o controle daquilo que está acontecendo na vida de seu adolescente. E, às vezes, isso acaba acontecendo. Mas vamos refletir aqui algumas questões que ajudam aos pais a entenderem melhor esse momento da caminhada de seus filhos. A adolescência chegou, não tem mais como voltar atrás. Aquele filho que era mais ou menos comportado, digamos assim, ficou para trás. Muitos pais externam isso dizendo: oh, que saudade que eu tenho, quando ele era menor, estava bem mais próximo da gente, conversava com a gente, agora ele é quase um estranho, ele entra e sai, vai para a escola, volta da escola, e o contato em si, as conversas já não acontecem mais da forma como era. Isso é normal. A adolescência se instalou. A adolescência é um período de revoluções, podemos chamar assim, revoluções psíquicas, revoluções orgânicas e revoluções até cerebral. Por que cerebral? Porque o cérebro do adolescente, ele ainda não está completado. Em outra live, em outro vídeo, nós já falamos sobre isso, sobre a questão da completude do cérebro do adolescente. Então, muitas coisas que o adolescente faz, muitas coisas que o adolescente deixa de fazer ou que diz, tem a ver com essa incompletude do cérebro. O cérebro começa a se desenvolver de trás para frente, e a última parte que se desenvolve, desculpe, é a parte frontal e pré-frontal, justamente onde onde está alocado aqueles comportamentos, aquela composição neural que permite que o adolescente pense na questão da responsabilidade, a questão das consequências, até de limites. Então, temos não vou aprofundar esse tema hoje, porque temos uma live para falar somente sobre a questão cerebral, mas tem uma influência grande nesse momento. Estou dizendo isso para que percebamos que existe um conjunto de coisas que faz a diferença no comportamento do adolescente. Uma outra coisa que às vezes chama a atenção dos pais, nesse vai e vem das amizades, nesse conversar com os amigos nas redes, é o vocabulário. Às vezes é assustador. Certa feita, há uns 3 anos atrás, eu fui chamada por uma mãe. Primeiro, ela me mandou o conjunto de conversas que o filho estava tendo com um amigo e ela ficou assustada. Até para mim, que milito nesse ambiente adolescente já há algum tempo, foi alguns vocábulos, digamos assim, para mim eram estranhos também. Eu tive que buscar um decodificador que
Que decodificador eu busquei? Eu busquei alguém bem mais jovem que poderia me dizer o significado de cada coisa. Então, eles têm vocabulário próprio. Isso vai passar, mãe, isso vai passar, pai. Eles estão num momento de construção de suas próprias identidades. E o que eles menos querem é parecer com o pai, parecer com a mãe. Então, muitas coisas para nós vai parecer esdrúxulas, horrorosas, né? E ganham uma proporção grande, porque é justamente o momento em que os pais estão muito preocupados em como vai ser aquele período. Qual é a orientação? Esteja mais próximo de seu filho, para que ele também entenda e queira essa proximidade. O comportamento dos pais precisa ser mais amistoso, mais ameno, mais compreensivo. Eu não estou dizendo que os pais devem aceitar tudo que os adolescentes fazem. Não, não é isso. Precisa estar por perto para que tudo aquilo que necessita orientação, adequação, seja falado, conversado com o adolescente. Então, muitas vezes, o que é que alguns pais fazem, pensando que isso vai ajudar mesmo? Colocam-se como verdadeiros investigadores. Como assim, Jucilda? Passam a vigiar o celular, a vigiar os cadernos, a vigiar tudo que o adolescente faz. E aí, num momento desses, o filho pega o pai fazendo isso, está instalado conflito. Então, o melhor, o aceitável, é que essa relação se dê de uma maneira mais equilibrada, de uma forma horizontal, não aquilo que vem de cima para baixo. Porque o adolescente está buscando justamente fugir dessa autoridade. Então, o pai pode ter autoridade, pode ser austero, pode ser aquele pai que está atento, mas ele não precisa ser invasivo. Não é que ele não deva prestar atenção às coisas que os filhos estão fazendo. Se seu filho está o tempo todo trancado no quarto, é claro que isso requer uma atenção maior. Mais adiante a gente vai até falar sobre isso. Mas o necessário mesmo é que haja diálogo. Com diálogo, as coisas caminham com mais tranquilidade. E aí, uma outra coisa que os pais podem fazer para acompanhar melhor esse trânsito do filho nesse período de adolescência, que vai durar o quê? Uns 7 anos, é um bom tempo, né? Porque hoje a adolescência é considerada até os 19 anos e até os 20 anos, né? Há algumas divergências nesse sentido, mas fato é que esses jovens ainda não têm a maturidade, ainda não têm o discernimento necessário para caminharem com desenvoltura, para caminharem com a responsabilidade que a gente espera deles. Para que eles tenham essa desenvoltura e responsabilidade, se faz necessário que estejamos atentos, que estejamos prestando atenção ao que eles dizem e ao que eles fazem. Para que não fique dúvidas com relação àquilo que inicialmente falamos, de os pais acessarem as coisas dos filhos buscando, digamos assim, um erro, buscando uma falha, o melhor é que prepare-os para errar minimamente, mas que também tenham consciência de que eles vão errar. Independente daquilo que lhes seja ensinado, eles vão errar, porque eles ainda estão imaturos nessa fase. Eles ainda estão construindo
a si próprios. Estão construindo a sua maturidade que vai chegar. Mas essa construção da maturidade, ela só se dá com a presença da família, com a presença dos pais. E uma forma do adolescente estar presente, mais próximo da família, é a família abrir as portas para os amigos do seu adolescente. Aí alguns pais se assustam, né? Outro dia eu ouvi algo assim. Meu filho apareceu em casa com um amigo que o cabelo era lilás. Eu fiquei atônita, eu fiquei atônito. E o que me passou pela cabeça? Esse menino não é normal. Esse menino deve ser algum tipo de marginal, deve estar ligado a alguma coisa ilícita, alguma coisa errada. Porque também temos uma tendência de achar que os nossos filhos, o nosso adolescente, são as melhores criaturas do mundo. E que os adolescentes equivocados são aqueles que estão lá fora, são os filhos dos outros. E não é bem assim. Todos eles estão no mesmo barco, estão passando por um período de mudanças, de transformações. Eles também ficam aturdidos com as mudanças. E nós, adultos, nós pais, podemos aliviar, amenizar esse período com orientação, com as explicações. Uma vez que os amigos desses queridos, né, desses filhos amados estão em casa, vocês pais têm uma oportunidade enorme de prestar atenção, não precisa forçar a presença, porque eles primam pela intimidade deles. Então, ofereça o espaço social da casa, não permita que aquilo que eles vão fazer seja nos quartos, deixe eles à vontade para que eles usem o espaço social da residência. Que brinquem, que conversem, você vai ter oportunidade de servir um lanche, de entrar na sala, é claro, de conversar. E embora não seja uma prática dos adolescentes puxar conversa com pessoas adultas, que não sejam pessoas da tribo deles, do grupo deles, se os pais souberem chegar, se souberem fazer uma abordagem, eles são capazes de conversar com pais, com avós. Só que existe por parte dos pais uma espécie de ansiedade por saber o que está acontecendo, né? E isso acaba atrapalhando o diálogo que poderia acontecer, que poderia se estabelecer a partir desses momentos em que o seu filho está em casa com os seus amigos. Vamos ficar mais atentos nesse sentido. Vamos prestar atenção, mas não vamos ser invasivos. Uma outra situação que se coloca a miúde é quando chega o final de semana, a galerinha quer ir para a balada. A galerinha quer chegar mais tarde. Como gerenciar isso? A liberdade que se dá aos adolescentes precisa ser também de acordo com o nível de amadurecimento, porque é uma fase difícil, conturbada, mas cada adolescente, independente desse processo todo de mudanças, cada um está no nível de amadurecimento. E cada pai, cada mãe sabe, basicamente, como é o comportamento de seu filho, como é a reação de seu filho diante de determinadas situações. Eu falo reação porque adolescente é de verdade reativo. Eles não são proativos. Porque proativo é aquele que recebe algo, reflete para depois devolver. E o adolescente é mais naquela bateu, levou.
Disse, eu devolvo na hora. Então, para que eles ajam de uma maneira diferente, vocês pais, nós adultos, precisamos municiá-los, precisamos instrumentalizá-los, dar para eles ferramentas que lhes dê a segurança para que eles possam agir de uma maneira mais madura, guardando as devidas proporções, é claro, porque esperar que um adolescente haja de forma completamente madura é estar se autoiludindo. Ainda não será nesse momento. É claro também que existem adolescentes que passam por esse período de uma forma bastante tranquila. Eu conheço muitos casos. As mudanças serão mais a nível biológico, né? A nível orgânico, e algumas mudanças no sentido psíquico mesmo, porque há uma mudança física que já começou lá na puberdade, né? E que vai se estendendo na adolescência. Quando chega a adolescência, os hormônios estão pululando. Os hormônios são quase senhores das ações dos adolescentes. E esses momentos requerem realmente deles, adolescentes, que eles já tenham tido contato com a orientação que lhes dará um pouco mais de tranquilidade para transitar nesse momento. Porque eles ficam, é necessário que a gente repita isso, eles ficam aflitos, eles ficam inseguros, eles ficam com muita dúvida e, às vezes, com muitos conflitos também. E esses conflitos, muitas vezes, eles não permitem que os pais acessem. Porque, às vezes, a inabilidade dos pais, né? Porque não existe um manual, como todos nós sabemos, para ser pai, para ser mãe, muito menos para adentrar a adolescência do seu filho. E na ausência dessa orientação natural, os pais agem intuitivamente, no sentido de quero proteger meu filho, quero que essa fase seja para ele tranquila. Mas tem o outro lado, pais. Como já refletimos, eles vão precisar errar. Faz parte da caminhada. Não é? Eu não estou dizendo que eles vão buscar o erro, mas o erro faz parte da caminhada e quando isso acontecer, vocês precisam estar próximos para ajudá-lo a refletir sobre esse erro e esse erro se tornar ferramenta para os acertos futuros, para que ele não erre mais naquilo que está errando agora. Muitas lições podem ser tiradas de um único erro. Ao invés de acusar, ao invés de passar um sermão enorme, o melhor que tem a se fazer é trabalhar para o erro. Todos nós erramos, independente da adolescência. Todos nós, seres humanos, estamos aqui na vida e nós aprendemos muito com os erros. É claro que os pais não desejam que os erros pelos quais os filhos passem sejam aqueles que os pode jogar no chão. Esse é o cuidado maior. E é compreensível, é claro. A gente jamais vai querer que um filho, que um neto, que um sobrinho passe por algo que o deixe cabisbaixo e, às vezes, até deprimido. Mas vai ter momentos em que esse adolescente vai passar por situações que o vai deixar assim, cabisbaixo, meio depressivo. O que é necessário é que nós estejamos atentos para não transformar isso numa tempestade e também não tratar como se fosse um chuvisco. Dar a cada coisa a relevância que ela tem. Essa é a coisa mais importante na criação dos filhos. Sempre dar aos acontecimentos a relevância necessária.
E nesse tocante, quando algo acontece, esse adolescente, esse filho, ele, infelizmente, se não houve a construção de uma relação, de uma conexão, ele não vai procurar o pai ou a mãe para conversar. Ele vai procurar o amigo, ele vai procurar a sua tribo, os seus iguais, aqueles que estão vivenciando a mesma coisa que eles, aquilo que é parecido com o que ele está experimentando. E aí alguns pais, às vezes, caem na tentação, aí liga para todos os amigos do filho quando está observando que algo não vai bem. É claro, a gente entende, mas o melhor caminho é você chegar ao seu filho através dele mesmo. Dessa forma, você o ajuda a ser mais responsável, atento consigo mesmo, a perceber a importância de estar conectado com a família, de estar conectado com o pai, com a mãe, que o lar é seu porto seguro, que ele pode sempre retornar para lá, que vai ter apoio, vai ter ajuda, vai ter colo, vai ter carinho, vai ter afeto. Aí vocês poderiam perguntar, sim, Jucilda, e as más companhias não existem? Claro que existem. Mas você estando atento e atenta, você prestando atenção, observando quando seu filho está no contato com os amigos, quando nas próprias poucas conversas que nesse momento aqueles que não construíram uma caminhada de diálogos com os filhos e deixaram para que isso se resolvesse na adolescência, esse terreno vai ficar meio movediço. Não vai. É possível, Jucilda, ainda tratar das questões se não for feita a construção desde a infância? Claro que é, nada está perdido nunca, quando se tem vontade e quando se usa os critérios corretos, as ferramentas adequadas para fazer as abordagens adequadas. Deixa-se a ansiedade de lado, esquece-se nesse momento que esse é meu filho lindo e maravilhoso e vê simplesmente um ser humano em desenvolvimento. Um ser humano que precisa de ajuda, de acolhimento. Para que ele não esteja vulnerável e disponível às más companhias, ele já tem que ter desenvolvido, junto com a família, um repertório, né? Um conjunto de informações para não se permitir ser ludibriado, né? Ser envolto por essas más companhias. Porque essas más companhias podem, sim, levá-los a caminhos tristes. Há caminhos que podem envolver drogas, que podem envolver o crime, que podem envolver os comportamentos inadequados com relação à sexualidade, o uso da sexualidade de uma forma equivocada. E, às vezes, os pais ainda nem conversaram sobre sexualidade. E os adolescentes estão aprendendo com seus pares, com seus amigos, com aquilo que os veículos de comunicação apresentam, que às vezes a contextualização não é adequada. Então, atenção, eu costumo dizer, o meu método de apresentar as questões relativas à parentalidade, as orientações que eu sempre dou, estão pautadas em 4 pilares que, para mim, são imprescindíveis, que é atenção, carinho, disciplina e amor. Eu estarei sempre voltando a esses elementos, a essas ferramentas. Se a criação de seus filhos está pautada nesses 4 pilares, é um caminho que, é claro, vai ter dificuldades, porque, como já disse, a adolescência traz
seus elementos próprios e que, uma vez instalada a adolescência, é necessário que a gente conviva com ela, usando todo o nosso arsenal de conhecimento, para que ela se dê de uma forma tranquila. E usando todo esse mecanismo de que eu já refleti, atenção, carinho, disciplina e amor, porque na atenção tem outros elementos. Porque se eu presto atenção ao meu filho, eu o oriento, eu tenho diálogo, eu converso, eu não digo, você vai fazer isso porque sim, porque eu quero assim. Não, quando eu digo ao meu filho, olha, eu não concordo que você faça isso pelas razões A, B e C, fundamentada. O adolescente pode até se zangar, espernear, esbravejar, mas ele vai pensar, você pede que ele reflita. Vamos refletir juntos? Vamos falar sobre isso aqui, sobre você estar com essas companhias que foi verificado que não são adequadas e você está insistindo em ficar. Então, se isso acontece, você está tendo como discernir junto com ele. Está tendo como pensar sobre aquilo, pensar junto. Não tem coisa melhor do que você conseguir refletir junto com seu filho e demonstrando para ele os porquês do sim, os porquês do não, e preparando-o para que ele saiba que na vida ele vai encontrar em sua caminhada os sims e os nãos. E ele precisa começar a aprender isso na família, no seu núcleo familiar, onde ele tem à sua disposição o que é mais importante, que são pais disponíveis para ajudar, para orientar, e lembrar que nem tudo que nós vivenciamos em nossa própria adolescência é aplicável agora. Esse assunto, essa pequena frase que eu disse agora, ela dá uma live de mais de 1 hora, de que o que a gente viveu, nem tudo é aplicável para os nossos filhos. Estamos em contextos diferentes, numa história que não é a nossa, é a história do nosso filho, dos nossos filhos, e que, portanto, é uma outra cabeça, né? É uma outra existência, e que tem, pelo menos, meandros diferentes. Precisamos nos adequar sempre, o tempo todo, para entender que aqueles que a gente chama de más companhias, a grosso modo, é só um outro adolescente, igualzinho ao nosso filho. Claro que cada um tem suas peculiaridades, cada ser é um ser, é singular, todos nós somos singulares, tanto é que a impressão digital de uma pessoa não se identifica com qualquer outra no universo. É para dizer que somos diferentes. E se somos diferentes, às vezes são soluções diferentes para problemas iguais. Na essência, a solução vai por esse caminho X. Mas, aprofundando, nós temos que adequar a cada ser, a cada pessoa. Isso é muito importante, que não percamos de vista que os adolescentes também são esses seres singulares. E aquele rapazinho que chegou na sua casa com cabelo lilás, em breve vai chegar o momento que ele vai cortar o cabelo, vai destinturar, digamos assim, tirar aquela tinta e deixar a sua cor original. É uma fase.
Essa fase passa. Eles, quando fazem isso, estão buscando se empoderar deles mesmos. Como já falamos, né? Eles não querem ser o pai, ser a mãe. Eles querem ser eles mesmos. E essa coisa que parece agressiva, né, de colocar um piercing, de pintar o cabelo, às vezes eles chateiam tanto os pais, que os pais deixam fazer, colocar o piercing, pintar o cabelo da cor que quiser. Desde quando haja um combinado, desde quando eles expliquem aos pais o porquê e os pais achem plausível, ache que não vai causar nenhum dano nem a eles, nem a ninguém, está tudo certo. Deixa eles se compenetrarem de que podem ser uma individualidade. E, na verdade, eles estão se individuando, que é assim que a gente chama o processo de individualização. Eles estão se individuando para serem eles mesmos. Mais tarde, vocês vão poder até sorrir desses momentos, né? Porque na adolescência é um período que se constrói muitas amizades também. Eu me lembro de que, na minha época, os amigos, colegas da escola iam pedir a meu pai para que eu fosse para algum lugar. Na minha época era bem delicada a situação. Meu pai dizia, só da próxima vez. Aí, quando chegasse uma outra oportunidade, ele dizia novamente, da próxima vez. A próxima vez nunca chegava. Então, nós só íamos onde ele permitia que fôssemos. Podia ser um aniversário na casa da vizinha ao lado, mas nem sempre nós tínhamos autorização para ir. Então, são tempos diferentes. A gente não pode fazer isso com os netos, né? Porque eu já estou numa terceira geração. Minha filha já casou, já tem um filho, que é o meu neto. A gente não pode imprimir a ele esse tipo de orientação e exigir dele esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós estamos em pleno século XXI, onde existe uma disponibilidade enorme de informações científicas, tecnológicas e por aí vai, e os adolescentes são inteligentes, muitos buscam, sim, coisas inteligentes, independentes das coisas que eles fazem para marcar território, alguns chamam de chocar. Não é simplesmente chocar, eles estão marcando o território deles, estão dizendo, eu quero ser uma outra pessoa, eu estou me construindo, me ajude, me permita. Eles não estão dizendo, eu não quero meu pai, não quero minha mãe na minha vida, eu não quero as pessoas adultas perto de mim. O que eles acham é que eles não conseguem entender os adultos e que, portanto, fica também difícil para os adultos entendê-los. E precisamos ter cuidado para que os pais não deixem de ser as referências, porque minimamente já deixou, porque as referências saem da família e passam para os amigos. E aí, alguns pais caem no equívoco de achar que podem ser amiguinhos dos filhos como forma de acessá-los, como forma de estar juntos. Isso é um perigo. Pai é pai, mãe é mãe, não é amigo. Você pode ser um pai amigo, você pode ser uma mãe amiga. Amiga, entenda-se, compreensivo, que vai fazer o possível para entender seu filho, mas amigo pressupõe estar no mesmo nível, serem contemporâneos, literalmente contemporâneos, viverem as mesmas experiências ao mesmo tempo. Não é possível para pais e filhos experimentarem as mesmas coisas concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, não caiam nesse equívoco, nesse erro. Pai é pai, mãe é mãe, e precisam exercer a autoridade. Não autoritarismo, como já refletimos, não aquela autoridade de cima para baixo.
uma relação mais no nível horizontal, que permita seu filho dizer o que pensa, como pensa e por que pensa assim. Porque pensa assim é você que vai fazer com que ele reflita sobre isso. Que tudo tem um porquê. O que eu vi, o que eu vivi, o que eu aprendi com meu amigo para chegar à conclusão de que eu devo pensar dessa maneira. Então, os pais precisam fazer esse caminho. Eu sempre dou uma orientação do seguinte, porque eu acredito muito nisso. Use sempre perguntas com seus filhos. E eu repito sempre, as perguntas movem o mundo. Se a gente não souber perguntar, jamais teremos as respostas que necessitamos. Eu falo isso o tempo todo. Em outras oportunidades estarei falando também. E essa é uma forma. Quem trabalhava muito assim era um filósofo chamado Sócrates. Ele fazia isso. Se chama maiêutica. Você mostra ao outro que ele é capaz de dar conta de algo, de encontrar a resposta de algo, guiando-lhe pelos caminhos da reflexão. Porque quando a gente pergunta algo, a gente faz com que o outro reflita. A gente permite até que ele aprofunde algo que ele já pensou sobre, mas que não levou adiante. Aí, quando ele lhe dá a resposta, você faz outra pergunta, com a resposta que ele lhe deu. E aí vocês vão, construindo um caminho e, sem perceber, o seu adolescente está refletindo e vai lhe buscar em outros momentos, para que você o ajude a fazer algumas reflexões. Isso é como tem um ditado de uma propaganda, né, de um marketing. Isso não tem preço. Agora, é necessário que tenhamos toda a calma, toda a paciência e equilíbrio para fazer todas essas coisas no momento justo, no momento correto. Não é no momento que seu filho, seu adolescente está extremamente chateado que você vai chegar para agir dessa maneira. Quando ele estiver muito chateado, a abordagem tem que ser de outra forma. Ou até deixar que ele se acalme para depois entabular, tentar uma conversa. Para que consiga entender. Percebam, pais, que a autoridade não é uma entidade. A autoridade, ela emana de quem a possui. Não é algo que simplesmente eu digo, eu tenho autoridade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho um neto, está no final da adolescência. E eu percebo que, para ele, eu sou autoridade sobre alguns aspectos. Não é porque eu imponho nada a ele, não. É o meu comportamento que emana a autoridade que ele vê em mim. Então, é dessa forma que vocês têm que construir a autoridade. Não é exagerando nos nãos, não é exagerando nos sims, não é impondo, é construindo uma autoridade positiva, construtiva. Uma autoridade que ela simplesmente emana de você, esteja você presente ou não. Esse é o sonho de todo pai, toda mãe. Imagine uma situação delicada, se coloca diante do seu filho adolescente que está na escola ou que foi num passeio com os colegas. E aí ele lembra, o que é que meu pai faria nesse momento? O que minha mãe me diria nesse momento? Aquelas perguntas que eles fazem. Que pergunta é que eu tenho que fazer agora? Imagine. A autoridade emanou, mesmo sem a sua presença. É disso que os adolescentes necessitam, para que saibam procurar as companhias adequadas,
para que eles mesmos sejam boas companhias para eles, que não se tornem perigos para eles, para que eles saibam limites. É isso que a autoridade dos pais deve fazer, para que seu adolescente não chegue o momento que ele ache que para ele o céu, o único limite é o céu. Se chegar a esse ponto, as coisas estarão bastante delicadas. Então, observem como é importante saber emanar autoridade. Eu não vou usar nem a palavra exercer. Eu não estou dizendo exercer, tá vendo? Percebe? Eu estou dizendo emanar. Ela precisa emanar de você, para que seu filho nunca lhe perca como referência. Que o referencial dele seja pela vida toda, o pai e a mãe, não só na adolescência. Embora eu tenha vivido momentos muito delicados com meu pai, principalmente, eu entendo, porque eu tive todas as oportunidades que ele não teve, e foi ele que me deu essas oportunidades, ele que me preparou para que eu tivesse essas oportunidades, ele e minha mãe, é claro, pessoas extremamente simples, mas que queriam o melhor para seus filhos e fizeram o possível para que eles tivessem. E sabe o que era que eles achavam que era o melhor para nós? Educação. Educação, que começa em casa, a educação, instrução, que é feita na escola. E eu lembro que dentro da simplicidade do meu pai, ele dizia, se vocês não estudarem, vocês vão ser carroceiros. E dizia que não era desmerecendo os carroceiros, não. Ele estava dizendo que a gente podia mais, que ele estava fazendo o possível e impossível, sendo pessoa simples, humilde mesmo, para que nós avançássemos, para que nós dessemos os passos que não foi possível que ele desse. E eu sou extremamente grata por isso. Isso, tudo que ele fez, cobre os muitos outros equívocos que ele cometeu também. Porque quando me tornei mãe, percebi como a gente se torna leões e leoas para defender suas crias, para desejar que o melhor lhes aconteça, para estar atentos, para que eles tenham o que a gente teve e muito mais. E eu não estou falando de coisas materiais, embora elas façam parte, sim, também. Inicialmente, eu estou falando dos valores, de criarmos seres efetivamente humanos e se humanizando todos os dias, que é isso que, em última instância, nós pais, nós adultos, nós avós, precisamos fazer com essa geração que aí está, ajudá-las a se humanizar todos os dias, pelo bem delas próprias e pelo bem da geração atual e das próximas gerações, que serão seus filhos, netos, bisnetos, e por aí vai. Então, é de suma importância estar lado a lado com nossos filhos, com nossos netos, com nossos sobrinhos. Eu digo sempre que família e educação não podem se apartar nunca. Não existe educação sem pensar em família e não existe família sem pensar em educação. Essa é uma outra live que eu vou fazer também nos próximos dias. Então, se a educação está ali, lado a lado, caminhando com a família no dia a dia, é claro que os resultados tendem a ser melhores. Não estamos falando das exceções. É claro que
Em todos os âmbitos da vida existem exceções. Mas é preferível focar sempre no positivo. Eu caminho sempre dessa maneira. Eu sempre foco no positivo. Acredito profundamente na capacidade dos seres humanos de se transformar, de melhorar, de aprender, de se assessorados, investirem em si mesmos e quererem ser melhores, e mudarem. Enquanto nossos filhos são crianças e principalmente são adolescentes, uma fase delicada, nós somos esse protetor, nós somos esse ajudante, sim, porque tem momentos que a gente carrega um peso danado, somos ajudantes, somos o monitor e somos pais, somos mãe. E todos têm responsabilidade de educar. Eu entendo dessa maneira. Toda a sociedade tem obrigação de educar o meu filho, seu filho, o meu neto, o seu neto. Nós viemos primeiro para lhes dar suporte. Nós viemos primeiro para carrear, para angariar, para construir condições e experiências para levá-los por caminhos mais tranquilos. Repetindo que sabemos, que eu sei, que independente de todas as orientações, de todo o aprendizado que estaremos passando, sempre existirão dificuldades. Por quê? Porque é uma fase de mudanças, de transformações. E essa é uma mudança que a gente não pode dizer, não quero essa mudança não, vou ficar aqui em cima do muro. Não, vamos deixar para mais tarde. Ela chega, ela simplesmente chega. E quando ela chega, ela precisa ser assistida. Então, não fiquem assim preocupados com as más companhias. Repito, traga os amigos de seus filhos para junto de vocês. Conheça-os minimamente. Conheça as suas famílias, para aqueles que ficam mais próximos dos nossos filhos. Para que saibamos quem é o adolescente e quem é a sua família, o que pensam, o que podem refletir juntos, como podem se entreajudarem para, por exemplo, nos finais de semana, que eles já estando com a idade para ir para a festa, para ir para o aniversário, para ir para a balada, né? Depois de uma análise minuciosa dos pais, de onde é a balada, né? Irem levar, uma família pode levar, outra família pode ir buscar, porque isso permite que vocês vejam, com os olhinhos de vocês, como é que eles saem da balada. Se eles estão com os olhos vermelhos, se eles beberam, a gente sabe que eles vão beber, a maioria. Mas se eles beberam de uma forma inadequada, se eles ficaram embriagados, para quê? Para que você possa continuar orientando, explicando as consequências de se beber com desequilíbrio. E que é necessário você permitir-se sempre ter como decidir o que fazer. E quando se bebe, fica um pouco difícil de tomar decisões. Então, pais, mais companhias nem sempre são mais companhias. Mas é necessário, para que você saiba disso, que fique muito atento a tudo que acontece aos seus filhos. Assim fazendo, assim agindo, assim prestando atenção, você estará construindo todos os dias
uma escuta de seu filho para você e de você para seu filho. E é assim que se constrói proximidade. Não existe proximidade se não há diálogo, se não há atenção, se não há cuidado, se não há disciplina e se não há amor. Isso era que eu tinha para esse momento. Nos veremos em breve.